Hoje a gente vai falar sobre expressões racionais. Quando nós estamos lidando com expressões racionais, é muito importante a gente fazer um paralelo com o que a gente já sabe sobre números racionais, né? Então, vou começar por exemplos que eu acho mais fácil de estar abordando essa temática. Vamos começar aqui quando eu tenho soma e subtração de expressão racional com o mesmo denominador. Então, fazendo um paralelo aqui com os números racionais, o procedimento é o mesmo. Então, eu tenho aqui, neste exemplo, 2 sobre x menos 1 mais 3x² sobre x2 menos 1. Perceba que o denominador é o mesmo, então o procedimento é semelhante ao que a gente já faz lá com os números racionais, né? A gente vai manter o denominador e vamos somar os numeradores. Então, a soma dessa expressão resulta em 2 mais 3x² sobre x2 menos 1. Tá? Quando nós temos denominadores diferentes, nós também vimos lá nos números racionais que eu posso fazer a soma, né, de a sobre b mais ou menos c sobre d da seguinte forma, né? A sobre d mais ou menos b sobre c sobre b vezes d. Eu posso usar esse mesmo raciocínio para estar realizando as operações, né, de soma ou subtração com expressões racionais de denominadores diferentes. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui 2 sobre x² menos 1 menos 5x² sobre x2 mais 2x mais 1. Então, usando esse procedimento, né, que a gente viu lá nos números racionais, eu vou fazer 2 vezes x2 mais 2x mais 1, tá aqui, né, que vai ser o meu denominador, menos x2 menos 1 vezes 5x², tá aqui. E o denominador vai ficar sendo o produto dos dois denominadores, x2 menos 1 vezes x2 mais 2x mais 1. Então, o resultado dessa subtração me deu essa expressão polinomial. O que aconteceu aqui, né? Percebam que nem sempre isso vai nos fornecer um resultado mais simples, no caso de expressões polinomiais. No caso de soma de frações com duas parcelas, ok, a gente consegue encontrar o valor desejado. Mas vejam que a expressão resultante aqui foi mais complicada, tá uma expressão mais difícil de ser trabalhada do que a expressão anterior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trabalhar com uma outra ideia para fazer essa soma. Nós vamos encontrar um denominador comum via MMC. Isso vai fornecer melhores resultados. Para fazer isso, eu vou fazer com vocês um paralelo antes, né, da gente ver com expressões racionais, eu vou fazer um paralelo com a utilização desse processo com números racionais. Bom, vamos fazer aqui uma soma bem simples, 3/4 mais 7/18. Nós aprendemos, né, lá no ensino fundamental e médio a fazer a soma dessas frações via MMC, né? O procedimento é semelhante. Eu vou tentar com vocês tirar essa ideia de ficar decorando o procedimento. Vamos tentar entender o processo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar aqui para esses denominadores diferentes, né? E e fatorar eles em fatores primos, ok? Então, vou começar aqui pelo 4. O 4... fatorando ele aqui em números primos, ele vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 4 ele pode ser escrito como o fator de 2 vezes 2, né? Ou 2 ao quadrado. O 18, né? Eu vou fazer aqui a decomposição dele em fatores primos. Então, 18 por 2, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Então, 18 ele pode ser escrito como o produto de 2 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 ao quadrado. A gente decompôs ele aqui em fatores primos. Qual que é a ideia agora? A ideia é encontrar um fator que seja comum, tá? Tanto ao 4 quanto ao 18. Via MMC a gente consegue obter esse resultado, né? Nós aprendemos isso já, tá? Então, vamos olhar aqui, agora na expressão, ó, transformando aqui ó, 3/4 em 3 sobre 2 ao quadrado e o 7/18 sobre 7 sobre 2 vezes 3 ao quadrado. Para vocês entenderem como que a gente vai fazer lá com as expressões racionais, vamos tentar
olhar aqui para esses números racionais. Veja, para eu calcular o MMC de 4 e 18, a gente já conhece um procedimento, certo? Que é um algoritmo que a gente já viu também como que ele funciona. Eu coloco lá o 4 e o 18 e começo a fazer a decomposição em fatores primos. Quando o número é divisível, eu divido. Quando ele não é divisível, eu repito. Então, por exemplo, 4 e 18 são divisíveis por 2. Então, 4 por 2 dá 2, 18 por 2 dá 9. Daqui, ó, o 2 continua sendo divisível por 2. Então, coloco mais uma vez aqui o fator 2. 2 por 2 dá 1, só que o 9 ele não é divisível por 2. Então, eu repito o 9 aqui no algoritmo. E aí eu continuo, né? Como aqui deu 1, a gente esquece ele. Então, vamos lá. 9 por 3 dá 3. Repito 1 aqui. 3 por 3 dá 1. Percebam que eu tenho aqui, ó, produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 36. Ou seja, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Esse é o MMC de 4 e 18. Com expressões racionais, pode ser mais complicado utilizar um algoritmo como esse. Então, nós vamos usar vamos pensar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Bom, para encontrar o MMC, eu vou primeiro olhar na decomposição de números de fatores primos do primeiro e do segundo, quais são os fatores comuns, tanto aqui no 4 quanto aqui no 18. Percebam que o fator comum é o 2. Ó. Eu tenho 2 aqui. E eu tenho 2 aqui nesse produto. Tá? Então, o fator comum é o 2. Eu vou olhar para aquele que tem o maior expoente. Ó. O maior expoente aqui é o 2. Então, eu vou selecionar esse cara, o 2 ao quadrado. Agora eu olho aqui para os dois números e vejo quais fatores não são comuns, né? Tanto no 4 quanto no 18. O fator que não é comum, que tem apenas em um deles, é o 3. Tá? Então, eu tenho 3 aqui, não tenho 3 aqui. Então, eu vou olhar para esse cara e vou pegar o maior expoente dele. No caso, o maior expoente é 2, certo? Então, eu vou pegar aqui o 3 sobre 2. O MMC vai ser o produto desses caras, ok? Vai ser o produto dos maior expoente dos fatores comum e do maior expoente do fator que não é comum. Esse é o MMC, ok? Então, isso foi a primeira questão. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso transformar essa expressão, ó, que é 3 sobre 2 ao quadrado, em alguma coisa que fique, em uma fração que fique 3 vezes alguma coisa sobre 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ó. Então, percebam que a diferença entre esse fator aqui e esse é o produto do 3 ao quadrado. Então, se esse 3 ao quadrado está aparecendo aqui, para não mudar o resultado da fração, eu tenho que multiplicar o numerador por 3 ao quadrado também. Tá? Da mesma forma, no outro termo, ó, que é 2, 7 sobre 2 vezes 3 ao quadrado, eu preciso transformar esse 2 vezes 3 ao quadrado em 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, eu preciso multiplicar esse cara por alguém que vai resultar nesse cara aqui. É óbvio que esse cara é o 2, né? Multiplicando 2 vezes 3 ao quadrado resulta em 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, esse é o elemento que eu vou multiplicar o numerador, ok? Feito isso, ó, eu consegui transformar essa fração e essa em duas frações equivalentes que possuem o mesmo denominador, ok? Então, agora eu posso somar essas duas frações. Ó. Então, agora, como elas têm o mesmo denominador, eu repito o denominador. Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, 27. 7 vezes 2, 14. Então, essa fração aqui se transformou em 27/36avos e essa aqui se transformou em 14/36avos. Consigo fazer a soma, que me resulta em 41/36avos. Tá? Essa é uma fração irredutível, porque 41 é um número primo, então a gente não tem mais o que fazer. Pensando nessa ideia, nesse exemplo com 3/4, 7/18avos, nós vamos adaptá-la para expressões racionais, ok? Então, agora nós vamos usar a mesma ideia aqui na expressão 2 sobre x quadrado menos 1 menos 5x² sobre x2 mais 2x mais 1. O que a gente fez lá nos números racionais, né? Vamos fazer aqui o paralelo. A primeira coisa foi decompor os números em fatores primos. Quando eu estou trabalhando com expressões polinomiais, decompor em fatores primos, né, fazendo paralelo, é óbvio, significa transformar essa expressão
numa expressão irredutível. Aí vai entrar muito o nosso trabalho com fatoração. Por isso tem que estar afiadinho a questão de produtos notáveis e fatoração e tudo mais. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é transformar esses denominadores, deixá-lo no formato irredutível. Tá? No primeiro aqui, ó, denominador da primeira parcela, x ao quadrado menos 1, percebam que ele é uma diferença de 2 quadrados. Certo? Por que uma diferença de 2 ao quadrado? 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, ok? Então eu tenho aqui ó, x2 menos 1 ao quadrado, a gente viu que é a menos b, a mais b, lembra? Então, x2 menos 1 ao quadrado vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Essa expressão aqui é irredutível. Maravilha? Vamos olhar a segunda, ó, x2 mais 2x mais 1. Perceba que x2 mais 2x mais 1, ela é um trinômio quadrado perfeito. Né? Então, como que eu sei disso? Aplico a raiz no primeiro, aplico a raiz no primeiro. Raiz de x quadrado, x. Raiz de 1, 1. Multiplico os dois. X vezes 1, 1. X, perdão. E agora eu dobro o resultado. X vezes 2, 2x, que me resultou exatamente aqui no termo central. Então, esse cara é quadrado perfeito. Se ele é um quadrado perfeito, ele é da forma a mais b ao quadrado. Ok? E ele já está aqui na forma irredutível. Então, o primeiro passo seria transformar os denominadores na forma que fique irredutível. Ok? Que foi exatamente o que nós fizemos aqui quando nós decompomos os números em fatores primos. Beleza? Então, vamos agora para o segundo processo, né? Para o segundo passo. Feito essa fatoração dos denominadores, nós vamos encontrar o MMC dos denominadores. Tá? Para encontrar esse MMC dos denominadores, fazendo de novo paralelo lá com a soma dos números racionais, nós precisamos olhar para eles fatorados, ó. Olhar para eles fatorados, deixa eu colocar aqui, então está aqui eles fatorados. E vamos começar identificando primeiro quais são os fatores comuns em ambos os denominadores. Né? Percebam que eles têm que ser irredutíveis, ok? Percebam que os fatores comuns em ambos os denominadores é x mais 1. Ó, tem o x mais 1 aqui e tem o x mais 1 aqui. Tá? O expoente que mais afeta essa expressão, né, é o 2. Tá? Ou seja, qual é o maior expoente desses dois em comum? É o 2. Então, eu vou considerar, para calcular o MMC, o cara que tem o maior expoente, x mais 1, ao quadrado. Ok? Então, é ele que eu vou considerar. Agora, eu vou olhar para os fatores irredutíveis que não são comuns. Ok? Bom, quais são fatores irredutíveis que não são comuns nos dois denominadores? No caso, é x menos 1. Ó. Eu tenho x menos 1 nesse denominador e não tenho nesse denominador. Então, esse é o cara que não é comum em ambos. Maravilha? Qual é o grau que afeta esse produto, nesse termo? E, no caso, que seria o maior expoente. Né? O maior expoente aqui ó, ele é elevado a 1. Então, eu vou considerar para o cálculo do MMC x menos 1. Então, eu considerei x mais 1 ao quadrado e x menos 1 para o cálculo do MMC. Como que eu faço esse cálculo agora? É só multiplicar os dois. Então, faço x menos 1 e x mais 1 ao quadrado. Professor, eu preciso abrir ele, fazer o produto? Tal? Não. Esse que é o segredo. Você vai manter ele dessa forma, ó, porque aqui ele está no formato irredutível. Você mantém ele aqui, que é isso que vai facilitar nossos cálculos. Tá? Então, o MMC desses dois caras aqui, que são os denominadores, nós encontramos que é x menos 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Então, ele é o denominador comum. Ok? Ele é o denominador comum, semelhantemente quando nós calculamos o MMC lá dos números racionais. Veja, é só fazer o paralelo, né? É óbvio, né? Você aprendeu lá na escola que quando você faz o MMC, você faz lá um algoritmozinho que é, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não sei o quê. Assim, ó, eu vou sempre orientando vocês a tentar correr dessas coisas memorizadas, né? Tentar entender o porquê disso, tá? Vamos tentar entender por que lá a gente faz vocês aprenderam isso lá na escola, tá? Bom, vamos começar agora aqui encontrando uma expressão que ela seja equivalente a essa expressão 2 sobre x2 menos 1. Tá? Nós fatoramos o x2 menos 1 anteriormente, chegamos nessa expressão, né? X menos 1, x mais 1. Agora é o seguinte, o fator comum que nós encontramos foi esse aqui, ó, x menos 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Tá? O que eu preciso pensar? Por quem que eu tenho que multiplicar esse cara aqui, ó, x menos 1 e x mais 1, para eu obter como resultado esse cara aqui, ó,
x menos 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Quem que é o elemento que eu preciso multiplicar para esse cara ficar igual a esse? A gente, olhando aqui, a gente vê que eu tenho que multiplicar essa expressão por x mais 1 por x mais 1. Quando eu faço essa multiplicação, ó, quando eu multiplico ela por x mais 1, eu obtenho x mais 1 ao quadrado. Ou seja, temos aqui o denominador comum. Maravilha? Mas se eu multipliquei aqui o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, tá aqui, ó, estou multiplicando 2 por x mais 1 também. Tá? Então, uma expressão equivalente a essa expressão aqui seria 2 vezes x mais 1 sobre x menos 1, x mais 1 vezes x mais 1. E esse produto me resultou nessa expressão, ó, 2 sobre x mais 1 sobre x menos 1, x mais 1 ao quadrado. Tá? Então, essa expressão aqui que está marcada e essa são duas expressões equivalentes. Tá? Fazendo aqui o paralelo ao caso anterior, é como se a gente tivesse encontrado esse elemento. Ó. Encontrei aqui a fração equivalente, tá? Do 3/4. Vamos fazer agora o mesmo processo para o segundo termo. Então, o segundo termo é 5 sobre x à quarta sobre x quadrado mais 2x mais 1. Tá? A gente fatorou aqui a parte de baixo, ficou em x mais 1 ao quadrado. Parte de baixo, né, gente? Pelo amor de Deus. O denominador, né? Então, a gente fatorou, teve essa expressão. E agora a mesma coisa. Ó, eu preciso transformar esse numerador nesse numerador. Porque ele que é... perdão, esse denominador. Porque ele que vai ser o denominador comum. Então, eu tenho que multiplicar esse cara por alguém que me resulte nesse cara aqui. Por quem que eu vou fazer o produto? Né? É óbvio, ó, por x menos 1. Se eu multiplicar esse cara aqui por x menos 1, eu chego nesse resultado. Ok? Então, vamos multiplicar aqui o denominador por x menos 1. Tá aqui, ó, multiplicamos ele por x menos 1. Como eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador por x menos 1. Então, isso vai me resultar em x à quarta vezes x menos 1 sobre x menos 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Professor, nesses dois casos, eu aplico a distributiva no numerador? Por enquanto, não. Isso a gente faz lá no final, porque se for possível fazer alguma simplificação, a gente faz. Ok? Bom, maravilha, está bem encaminhado. O que a gente acabou de fazer? Nós pegamos esse cara e esse, encontramos aqui um denominador comum via MMC, fizemos a transformação numa expressão equivalente. Feito isso, agora eu tenho dois denominadores iguais. Basta a gente agora juntar, né, ou melhor, efetuar a operação. Então, como os dois numeradores são iguais, nós podemos escrever isso como um denominador apenas, e eu vou fazer agora aqui a continha. 2 multiplica x menos 1, menos 5x à quarta, x menos 1. Agora, aqui dá para fazer a distributiva. Então, vou fazer 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, menos 5x à quarta vezes x, menos 5x à quinta, menos 5x à quarta vezes menos 1, mais 5x à quarta. Eu olho para a expressão e vejo, eu consigo melhorar essa expressão de alguma forma, para pôr alguém em evidência? Se não tem nada que pode ser feito para melhorar, nós encerramos aqui a nossa operação. Olha a diferença, ó, dessa expressão que a gente encontrou via MMC e dessa expressão que a gente encontrou usando o algoritmo lá da soma dos números racionais. Olha a diferença, como essa via MMC, de fato, foi uma expressão bem mais simples, tá? Professor, que complicado. Não é complicado, que eu fui explicando passo a passo. Você não precisa estar fazendo um a um. Você pode fazer essas coisas de cabeça, igual a gente faz quando está lidando lá com os números racionais, ok? Vamos ver mais um exemplo? Nesse exemplo, eu quero que vocês efetuem essa soma, né, dessa expressão racional, tá? O que você vai fazer agora? Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver essa expressão. Não vale olhar nas notas de aula, hein? Vai lá, tentem, aí já a gente vê a resolução. Bom, vamos ver como que a gente pode efetuar essa expressão racional aqui. Ó, a primeira coisa que a gente viu foi que a gente tem que tentar encontrar os fatores irredutíveis que são comuns nos denominadores. Um detalhe é o seguinte, ó, aparentemente aqui os fatores já são todos irredutíveis, né? Não tem mais nada que a gente poderia fazer aqui para transformar. Isso é ótimo, né? Peguei um exemplo aí bem tranquilo. Então, vamos olhar para esses fatores irredutíveis
Vamos ver primeiro quais são os comuns, né, nos denominadores. Vamos ver quais são primeiro os fatores redutíveis comuns nos denominadores. Percebam, ó, que nos 4 denominadores eu tenho aqui x. Então, x nesse, x quadrado nesse, x quadrado nesse e x nesse. Tá? Ah, professor, tem x aqui, ó, mas peraí, isso aqui é uma subtração. A gente está vendo fatores irredutíveis nos produtos, fator relacionado ao produto, ok? Então, eu tenho aqui ó, o x quadrado nesse e o x nesse. O que a gente viu anteriormente? Que nós temos que considerar aquele que tem o maior expoente, tá? Ou seja, o que tem o maior expoente, no caso, é x quadrado. Então, para o cálculo do MMC, nós vamos considerar x quadrado. Então, peguei, guardei aqui o x quadrado para fazer o cálculo do MMC. Vamos olhar agora aqui fatores irredutíveis que não são comuns nos denominadores, ou seja, que têm apenas um denominador. Tá? Olhando aqui no caso, ó, percebam, que, ou melhor, que eles não estão em todos os denominadores. Né? Percebam que, no caso, é apenas o x menos 2, ó, porque eu não tenho x menos 2 em todos. Eu tenho x menos 2 apenas nesse e apenas nesse. Tá? Então, ele não é comum a todos. Então, eu vou considerar agora aqui o x menos 2, tá? Esse fator x menos 2. E o maior expoente dele nos dois casos aqui é elevado a 1. Tá? Vamos supor, se aqui fosse 2, então você consideraria o x menos 2 ao quadrado. Você sempre considera o cara que tem o maior expoente. Tá? Então, para o cálculo do MMC, eu vou considerar x menos 2. Ok? Percebam, isso que você faz de cabeça, né? Você bate o olho, opa, tá aqui, ó, x quadrado, opa, tá aqui, x menos 2. Então, o MMC vai ser o quê? Ser o produto dos dois, né? Que a gente separou, de x quadrado vezes x menos 2. Esse cara é o MMC dessa expressão aqui polinomial, tá? Entre os denominadores. Bom, feito isso, calculei já o MMC, eu preciso transformar essa expressão em expressões que sejam equivalentes, tá? Então, aí você aprendeu na escola, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, se você quiser fazer isso, pode fazer, tá? Bom, então como que ficaria, né? A gente coloca aqui as 4 expressões que a gente vai transformar, né? Equivalente. Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Bom, eu preciso transformar aqui, ó, esse numerador, né? Esse denominador x em x2 vezes x menos 2. Por quem que eu multipliquei esse cara para chegar nesse aqui, né? Bom, eu precisei multiplicar por x vezes x menos 2. Então, se eu fiz esse processo aqui no numerador, no denominador, também tenho que multiplicar o numerador por ele. Por isso que é o que você faz lá na escola, né, que a professora explica. O professor ou a professora explicou. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você pegar aqui, ó, x2 vezes x menos 2 e dividir por x, resulta em x vezes x menos 2. Aí, esse resultado multiplicado por 2 resulta em 2x que multiplica x menos 2. Por isso que é aquela regrinha que você aprende lá na escola. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas aí você começa a fazer isso e não entende o porquê que você faz, né? Isso é feito porque eu preciso transformar essa expressão numa expressão equivalente cuja o denominador seja o MMC entre os denominadores dos outros elementos, ok? Então, por isso que faz aquilo. Então, eu aconselho vocês a sempre explicar o porquê, entender o porquê, e não ficar ensinando algoritmo sem a torta e a direita, tá? Então, novamente, ó, vamos olhar para o outro. Ó. Eu preciso transformar x ao quadrado em x ao quadrado vezes x menos 2. Então, por quem que eu multipliquei esse cara para chegar neles? Por x menos 2. Então, também vou multiplicar aqui o numerador por x menos 2. No outro, ó, preciso transformar esse cara aqui nesse cara. Ah, percebam que eles são iguais. Ou seja, eu vou multiplicar esse cara por 1, né? Então, x ao quadrado vezes x menos 2, eu multipliquei por 1 para chegar nesse aqui. Então, eu vou multiplicar aqui o numerador por 1 também. E no terceiro elemento, no quarto, perdão, por que eu tenho que multiplicar esse numerador para chegar nesse numerador? Bom, é por x, né? Se eu multiplicar essa expressão aqui por x, eu chego em x2 vezes x menos 2. Então, eu também vou multiplicar o numerador por x. Feito isso, ó, eu encontrei aqui expressões que são equivalentes a essas expressões aqui, tá? E elas têm o mesmo denominador. Feito isso, agora fica fácil. A gente
é só a gente somar os numeradores. Então, vou somar 2x menos 2 mais x menos 2 menos x mais 3x, né? Porque aí o denominador é o mesmo, tá? Fazendo aqui a expressão, o professor faz a distributiva? Agora pode fazer, né? Vamos fazer para ver se melhora a expressão. Então, 2 vezes x, 2x vezes x, 2x quadrado, 2x vezes menos 2, menos 4x. Aqui, ó, positivo e positivo continua positivo, positivo e negativo continua negativo, menos x mais 3x. O que dá para juntar aqui ó, nessa expressão? Vamos ver, dá para juntar aqui menos 4x mais x menos x mais 3x, né? Porque eles têm a parte literal igual, então a gente pode juntar. Isso resulta em menos x, ok? Então essa expressão toda aqui, na verdade, é 2x² menos x menos 2, e a gente chegou no resultado dessa soma aí de expressões racionais. 2x2 menos x menos 2 sobre x2 vezes x menos 2. Você pode tentar fatorar aqui esse elemento, né? Vocês vão ver que ele não é um quadrado perfeito, então acho que não tem necessidade de estar fatorando. Porque se você conseguisse transformar esse cara aqui, ó, num cara que tem o produto de x menos 2 ou tem o produto x vezes 2, nós poderemos fazer a operação, né? Poderemos dividir. Então, melhoraria ainda mais a expressão. Nesse caso, não dá. Então, a gente encerra aqui. Tudo bem? Então, viram como é tranquilo? O que vocês vão fazer agora? Eu separei aqui, vocês estão vendo todos, ó. Separei aqui 7 exercícios para vocês fazerem. Ó, aqui faltou um parênteses, tá? Pausem o vídeo agora e resolvam esses 7 exercícios. Vocês podem tirar as dúvidas quanto a esses exercícios com os monitores no horário da monitoria, ok? Vai lá, bom trabalho. E ó, o vídeo ainda não acabou não, hein? Resolva os exercícios direitinho, ainda tem mais um pedacinho para a gente conversar. Ó, eu voltei aqui, tem mais um exercício aqui, o H, ó. Anotem aí também, tá? Então, é do A, tudo aqui até o H, tá? Pausem o vídeo aí, bonitinho, resolva esses exercícios. Bom, para a gente finalizar essa parte de trabalho com expressões racionais, vamos ver agora como que eu realizo o produto e quociente de expressões racionais. Novamente, nós vamos fazer o paralelo com os números racionais, né, com as operações dos números racionais que a gente já conhece. Por quê? Né? Produto e quociente é bem mais tranquilo em resolver com números racionais do que soma e subtração. Né? O que a gente viu lá atrás? Ó? Que o produto de dois, lá atrás que eu falo em vídeos anteriores, né? Que o produto de A sobre B vezes C sobre D é a mesma coisa que fazer A vezes C vezes sobre B vezes D. Ou seja, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Simples assim, né? E na divisão, né, A sobre B dividido por C sobre D, basta nós fazermos A vezes D sobre B vezes C. Ou seja, eu multiplico A e D sobre B e C. Tá? Ou também, né, se a expressão está escrita dessa forma, ó, você aprendeu lá no sei lá quando você aprendeu. Isso geralmente a gente trabalha lá no ensino fundamental. Você faz aqui, ó, extremos e meios, né? Então, isso é A vezes D, que é os extremos, vezes B sobre C, que é os meios, tá bom? Isso é a mesma, essa ideia dos números racionais é a mesma que a gente vai aplicar em expressões racionais. Então, ó, só como um exemplo, eu tenho aqui, ó, 2x menos 1 sobre x2 mais 1, e vou multiplicar por x sobre x mais 1. Tá? É um produto de duas expressões racionais. Simplesmente eu vou multiplicar os numeradores, multiplicados os denominadores, e vou multiplicar os denominadores. Está aqui os denominadores multiplicados. Olha que maravilha, prontinho. Tá ok a minha operação. Certo? Bom, para finalizar então essa aula, agora vocês vão resolver esses 4 exercícios aqui, tá? Que envolvem produto e divisão de expressões racionais. Bom trabalho a todos. A gente encerra aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós continuamos o conteúdo da semana. Um abraço a todos.